Muito bom dia. Mais falas catastróficas sobre o ponto de vista econômico de Lula ontem no BNDES ao mercadante tomar posse. Vou falar disso aqui no final, então fica porque eu quero mostrar o ponto de vista econômico como ele é realmente extremamente irresponsável e populista. Mas antes vamos falar no restante do mundo que tem ponto importante. O petróleo segue subindo por conta do terremoto que atingiu a Rússia e afetou uma das plantas produtoras na Turquia. Com isso, a gente pode ter uma diminuição da oferta e um aumento da demanda com a China reabrindo. Então, se essa quebra de oferta durar um pouco mais, com o triste terremoto que aconteceu, que já matou centenas de pessoas, o que a gente pode ver é uma alta do preço e é o que vem refletindo já nessa expectativa inicial, tá? Hoje tem um dado importante, uma fala importante, que é Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, em que ele vai falar, e aí o mercado fica esperando para saber, será que eles subirão mais os juros ainda depois do dado de mercado de trabalho que veio na sexta-feira por lá extremamente forte, quando eles criaram mais de 500 mil de vagas de trabalho no mês passado. Lembrando que o salário dos americanos vem subindo, mas abaixo da inflação. O nível de poupança dos americanos já está abaixo do nível pré-Covid. O endividamento do americano no cartão de crédito já está 2 vezes acima do que era em 2019, mas o mercado de trabalho está extremamente forte, com a taxa de desemprego em 3,4%. Com isso, que é o menor nível desde 1969, com isso pressiona também um pouco a inflação. Então, é bem provável que os Estados Unidos tenham que subir juros para desaquecer o mercado de trabalho. Até um dirigente do Federal Reserve de Atlanta, Rafael Bostic, falou isso ontem, que o nível de juros pode ter que subir mais, porque o mercado de trabalho segue extremamente forte. Em meio a tudo isso, os Estados Unidos estudam impor uma tarifa ao alumínio russo de 200%. Tá? A Austrália subiu juros pela 9ª vez seguida, 3,25 desde o primeiro semestre do ano passado, e tá a maior taxa agora desde 2012, mas foi o maior aperto monetário em um ano desde 1989, tá? Bom, aqui no Brasil a gente tem a ata do Copom, o presidente Roberto Campos Neto do Banco Central vai soltar a ata do Copom, do porquê ele manteve a taxa de juros em 3,75 na semana passada, lembrando que o discurso dele foi super duro, que o governo ele está atuando de forma irresponsável fiscalmente, e isso desancora expectativas de inflação, tanto que o Boletim Focus vem cada vez mais projetando alta de inflação no Brasil por conta disso. Então ele falou, vou manter a taxa de juros. Aí, em paralelo, Lula começou a guerra com Roberto Campos Neto, falando que é contra o Banco Central Independente, que isso não serve para nada, chamou inclusive o presidente de cidadão, ou seja, o Lula chamou o presidente do Banco Central de cidadão, num tremendo desrespeito, e ele ainda falou mais ontem na posse do mercadante do BNDES. Estou olhando aqui para não esquecer nenhuma frase. Falou que Moçambique, Angola, Venezuela e Cuba deram calote no BNDES, então ele assumiu que tomamos o calote com o dinheiro público, mas ele falou que nos últimos anos esses governos não nos pagaram porque não tinha boa relação com o Bolsonaro. Parece que ele quer enganar a criança de 2 anos, né? Enfim, o que mais que ele falou? Falou que se ele não pode criticar os juros, quem pode? O catador de material reciclável? Não, o mercado como um todo, Lula pode, porque o Brasil tem esses juros altos, porque desde 2002 que o PT está no poder, nós estamos em 2023, nós estamos falando de 21 anos, desses 21 são 17 do governo do PT, que agiram irresponsável, com corrupção, desviaram dinheiro público, e isso naturalmente coloca um risco maior no país, e os agentes econômicos do mundo todo pedem mais juros, simplesmente, senão não emprestam dinheiro ao Brasil. Então o cenário é muito mais profundo do que as suas falas para meia dúzia de fanáticos que te escutam. Além do mais, ele falou que para que acabaram com a TJLP no BNDES, a taxa de juros de longo prazo acabaram no governo Temer? Porque a taxa de juros de longo prazo, o governo do PT captava dinheiro pagando juros mais caros, claro, porque o mercado exigia um juros mais alto, senão não emprestava para um país, e ele emprestava via BNDES para as empresas amigas a taxa mais baixa. Essa diferença, que ele pagava mais caro e emprestava mais baixo, foi déficit, eram pagos
por nós com dinheiro público. E isso aumenta o risco do país e aumenta mais ainda a expectativa de inflação, que tem que aumentar a taxa de juros. E quem se prejudica mais? Os pobres. E aí a gente vem ainda outra fala do ministro do Trabalho falando que se o Uber for embora, os Correios simplesmente criam um aplicativo novo de veículos, né? Ora, o Brasil com uma tamanha infraestrutura ou deficiente, né? Deficiente e deficitária. A gente tem uma empresa que investe aqui, que gera emprego para milhões de pessoas levarem renda para sua casa. E aí a gente simplesmente joga contra ele como se o Correio fosse possível de fazer esse tipo de trabalho, quando o Correio é incapaz, nas gestões petistas, de fazer entregas e gerar lucro, porque na verdade, vamos lá, o Postales, que era o fundo de pensão do Correios, foi destruído, assim como outros fundos de pensão que foram surrupiados pelos governos do PT. E agora a gente vem mais uma fala populista agora do ministro do Trabalho. Que triste o Brasil. E aí ele finaliza falando que o ato dia 8 de janeiro em Brasília, totalmente condenável, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Quanta irresponsabilidade, quanto narrativa para seus fanáticos. Bom, o que vai derrubar a Selic é nada mais nada menos do que um ajuste fiscal e o governo gastar menos. Infelizmente estamos indo totalmente ao contrário. E para ir nessa linha, a Argentina ontem divulgou que vai lançar sua nota de 2.000 pesos. Em breve, essa nota também não conseguirá comprar mais nada, simplesmente porque o peso argentino ninguém confia, que é um país que gastou muito, não tem responsabilidade fiscal nenhuma e o resultado é a inflação. Preste atenção para o lado, para o seu vizinho amigo Lula. Um abraço.